O programa Saber Direito desta semana é com a professora Emília Teixeira Lima Eufrásio. O curso é sobre direito civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Nas aulas anteriores, nós estudamos acerca do casamento e também de alguns regimes de bens. Estudamos o regime de bens da comunhão parcial de bens e também a comunhão universal de bens, dando enfoque para a diferenciação e algumas características próprias de cada um desses regimes. Na aula de hoje, estudaremos outros dois tipos de regimes de bens: a participação final nos aquestos e também a separação de bens. Esse regime da participação final nos aquestos é considerado por nossa doutrina como um regime híbrido. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa participação final nos aquestos, ora ela tem características de um regime de separação de bens, ora ela tem características da comunhão parcial de bens. Então, como funciona na prática esse regime de bens? Quando o casal resolve, no momento do processo de habilitação para o casamento, resolve optar por o regime da participação final nos aquestos, ele deve primeiramente proceder com o pacto antenupcial. Por quê? Porque nesse regime deverá se levar em conta, além do patrimônio que o casal irá adquirir na constância do casamento, deverá ser levado em consideração também o patrimônio que cada um dos cônjuges possui em data anterior à data do casamento. Então temos que na constância desse casamento vai se aplicar regrinhas que são características próprias da separação de bens. O que essas regras acarretam para cada um dos cônjuges quando eles optam por essa participação final nos aquestos? Na constância do casamento, esses cônjuges poderão dispor livremente do patrimônio e dos bens que possuem, sem a necessidade da famosa outorga-uxória, da famosa legitimação, anuência de um outro cônjuge para a prática de atos da vida civil, nos quais precisa-se abrir mão ou fazer negócios jurídicos que envolvam o patrimônio dessa pessoa. Então, dentro do regime da participação final nos aquestos, os cônjuges têm essa liberalidade, essa liberdade para poder dispor do patrimônio que possui. Agora, quando este regime se encerra, e aí eu friso ao tema que nós tratamos nas aulas anteriores, que é o momento da extinção do regime de bens, caso ocorra a extinção daquela sociedade conjugal, há de se levar em consideração, nesse regime de participação final nos aquestos, características próprias do regime da comunhão parcial de bens. Traduzindo, quando esse casal que vive união conjugal resolver por fim, seja pela separação, seja pelo divórcio, eles vão então sentar por um momento e vão verificar quais foram os bens adquiridos na constância desse casamento. Por quê? O patrimônio que eles tinham em data anterior ao casamento serão considerados como os bens particulares individuais de cada um. Agora, o patrimônio que eles construíram em comum esforço durante a constância do casamento, ao final deste casamento, será então pontuado que parte que cabe a cada um dos cônjuges. Por exemplo, suponhamos que o cônjuge, que aquele casal, eles optem pela participação final nos aquestos. Então, na constância do casamento, eles têm a liberdade para dispor do patrimônio que possuem de forma livre, podendo alienar, podendo ceder aquele patrimônio que possuem. Então, eles têm uma característica própria da separação de bens. Quando eles resolverem por fim, então, essa sociedade conjugal, eles deverão observar regrinhas que já são próprias da comunhão parcial de bens, ou seja, aquele patrimônio que eles construíram em comum esforço, frisa-se, este patrimônio, sim, será então dividido de forma igual para cada um dos consortes. E neste ponto, eu chamo a atenção para um artigo da nossa legislação civil, que ele trata a respeito desse regime da participação final nos aquestos. É o artigo 1672 do Código Civil Brasileiro. Ele diz o seguinte: no regime da participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução dessa sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. Então, vemos pela legislação civil que ela tem esse cuidado de dizer qual é o momento em que o casal
deverá observar a adquisição desse patrimônio. O momento, então, será o do casamento. Ali precisa se observar quais são os bens que cada cônjuge possui e, dali em diante, esse patrimônio, na participação final dos aquestos, ele poderá também ser tratado de uma forma livre, ou seja, cada cônjuge irá gerir de forma livre aquele patrimônio individual de cada um, levando-se em consideração, é claro, aquele patrimônio que foi adquirido em comum esforço. O que é um patrimônio adquirido em comum esforço? Significa que houve um emprego financeiro e o esforço conjunto de ambos os cônjuges, ou seja, cada um deu a sua parcela de importância, seja através financeira, seja através dos esforços do trabalho, mas contribuíram para a compra, para a aquisição de determinado patrimônio, de determinado bem. Então, se esse bem conta com o esforço de cada um, este bem será considerado um bem de uso comum do casal, que foi adquirido em comum esforço por ambos os cônjuges. Dentro dessa questão da participação final nos aquestos, também temos outros apontamentos da legislação civil bastante pertinentes. No artigo 1673 do Código Civil, diz o seguinte: integram patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possui ao casar e por ele adquiridos, a qualquer título, na constância do casamento. Então, se há constância do casamento, se eles já estão casados e durante este casamento alguém adquire algum patrimônio a título oneroso por conta própria, ou seja, houve emprego somente daquele cônjuge para a compra, para a aquisição de um determinado bem, de um determinado patrimônio, este bem será considerado um bem de uso próprio, um bem daquela pessoa, daquele cônjuge que contribuiu, que se esforçou para a aquisição daquele bem. Agora, é claro, se esse bem contou com o esforço dos dois, seja um esforço financeiro ou seja um emprego de um trabalho em conjunto, então este bem será considerado um bem de uso do casal e quando for dissolvida essa sociedade conjugal, este bem deverá ser meado em partes iguais para ambos os cônjuges. Nesse sentido, temos uma pergunta de um dos nossos estudantes. Vamos conferir. É necessário o pacto antinupcial para o regime de separação de bens? É sim necessário o pacto antenupcial no regime de separação de bens. Como nós já estudamos, esse pacto antenupcial ele é um contrato, e um contrato solene e bilateral, no qual os nubentes estipularão as cláusulas e condições acerca do regime de bens a ser adotado. Neste pacto antenupcial, é importante observar quais são os bens que cada um dos cônjuges já possui em data anterior à data do casamento e também observar qual a idade desses cônjuges. Como vimos na primeira aula, para poder se casar, existe uma certa idade, que é 16 anos de idade. Agora, essa idade núbil, denominada assim pela nossa legislação civil, ela também é a mesma utilizada para a confecção desse pacto antenupcial. Agora, é claro, por ser pessoas da faixa etária entre 16 e 18 anos consideradas relativamente incapazes, elas necessitarão, então, da representação de serem assistidas por seus representantes legais. Representando e consentindo, então, com esse pacto antenupcial e, por conseguinte, com o casamento, este casamento será válido e será eficaz perante todas as normas da nossa legislação brasileira. Um outro ponto importante, dentro dessa participação final nos aquestos, trata-se lá no artigo 1674 do Código Civil Brasileiro, que diz o seguinte: sobrevinda a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Então, temos 3 possibilidades. Primeira delas, o que vai se excluir? Aqueles bens anteriores ao casamento e os que, em seu lugar, se subrogaram. Então, todo aquele patrimônio que cada um dos cônjuges possui em data anterior ao casamento, desde que, claro, o regime escolhido seja da participação final nos aquestos, esse patrimônio será de uso individual do casal. Então, dissolvida a sociedade conjugal que teve por escolha o regime de bens da participação final nos aquestos, essa sociedade será dissolvida e não vai entrar na divisão esse patrimônio adquirido de forma individual e em data anterior à celebração do casamento. No inciso 2º do artigo diz o seguinte: os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Então,
Esse patrimônio adquirido através de uma sucessão, ou seja, através de uma herança, também será considerado um patrimônio de uso individual a depender do cônjuge que dele possui. Então, se aquele cônjuge casado na comunhão com participação final nos aquestos, ele adquiriu uma herança e com o dinheiro dessa herança ele adquiriu um patrimônio, este patrimônio será considerado um bem de uso exclusivo desse cônjuge. Então, esse bem não entrará na comunhão dos bens se o regime adotado for da participação final nos aquestos. Por fim, no inciso 3º, nós temos que as dívidas relativas a esses bens também serão de exclusividade daquele cônjuge que o possui. Então, se a pessoa possui um patrimônio, bens, anteriores à data do casamento, ou seja, anterior à vigência do regime de bens, esses bens e também as dívidas oriundas dele pertencerão àquele que o possui. Então, se o marido possui uma casa e essa casa gerou uma determinada incidência tributária, uma determinada dívida, essa dívida será exclusivamente daquele marido, desde que, claro, seja um patrimônio adquirido antes da constância do casamento ou mesmo depois, desde que se prove que foi fruto aí, então, de uma herança, de um direito próprio que lhe é assistido. Neste regime da participação final nos aquestos, nós temos um outro ponto interessante da nossa legislação civil. Agora eu faço uma remissão ao parágrafo único do artigo 1674 do Código Civil, que diz o seguinte: salvo prova em contrário, presume-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. O que isso quer dizer? Salvo estipulação em contrário, que via de regra essa estipulação pode estar contida lá no pacto antenupcial, todos os bens móveis que forem adquiridos na constância do casamento, se presume-se-á que é um bem de uso comum do casal, adquirido pelo comum esforço daquele casal. Aí a gente pode citar exemplo, uma geladeira, né, aparelhos eletrodomésticos e toda aquela aparelhagem que compõe uma casa, que compõe a residência do casal. Então, neste regime da participação final nos aquestos, é importante a gente lembrar que, se os bens forem móveis, esses bens serão considerados como sendo adquiridos através do esforço em conjunto do casal. Agora, é claro, salvo prova em contrário, e geralmente essa prova é um pacto antenupcial, contendo uma cláusula que diga e que trate a respeito da aquisição de bens móveis. Um outro ponto importante na nossa legislação, quando diz respeito ao pacto antenupcial e a participação final nos aquestos, é que esse regime é o regime ideal para a pessoa que exerce uma atividade empresária. Por quê? Durante a participação final nos aquestos, o casamento que possui essa característica, esse regime de bens, as partes, na constância da sociedade conjugal, eles podem dispor livremente de seu patrimônio, podendo alienar, poder vender e fazer outras atividades, outros negócios jurídicos. Se a pessoa é empresária, e empresários geralmente trazem em si essa necessidade de muitos negócios jurídicos que envolvem patrimônio, que envolvem dinheiro, então, este cônjuge casado nesse regime de participação final nos aquestos, ele vai ter uma liberdade maior na hora de dispor desses bens. Porque se ele é casado em um outro tipo de regime de bens, por exemplo, na comunhão parcial de bens e na comunhão total de bens, ele já necessitaria da autorização da companheira para poder dispor do patrimônio. Na participação final dos aquestos, não. Desde que aquele bem seja um bem próprio, adquirido anteriormente à data do casamento ou na constância do casamento, com rendimentos e esforço próprio, esforço único, esse patrimônio vai poder dispor. E nisso nós temos uma característica clara desse regime da participação final nos aquestos, que é essa liberdade, essa liberalidade de poder dispor do patrimônio próprio sem a necessidade da autorização do cônjuge. Dentro desse regime da participação final nos aquestos, nós temos algo muito interessante também lá no artigo 1675 do Código Civil, que diz o seguinte: ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessidade da